Olá, gente, vamos a mais um vídeo, se assim o Papai do Céu quiser e nos ajudar, né? Hoje nós iremos aqui falar acerca do Evangelho segundo João, capítulo 10. Vamos ler alguns versículos aqui. Esse livro que nós muitas vezes ouvimos a falar, né, muitas vezes citando o capítulo 9, Eu Sou a Porta, ou capítulo 10, versículo 9, Eu Sou a Porta, né? Como também o versículo 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Vamos ver até onde nós poderemos ir hoje, né? Quem sabe isso não dê apenas para um vídeo. Vamos lá, João capítulo 10, a partir do versículo 1. Esse capítulo 10, gente, ele é continuação do capítulo 9. O capítulo 10, o capítulo 9 é o mesmo fato, entendeu? Falando do mesmo fato que aconteceu, a cura do cego e o desenvolver disso. Começa no capítulo 9 e termina aqui no capítulo 10. E logo após vem acerca de Lázaro, Maria e Marta, né? A morte de Lázaro. Diz o versículo 1 do capítulo 10 do Evangelho segundo João. Na verdade, eu digo a vós... Bom dia, seu Carlos. Bom dia, dona Sandra. Que o que não entra ou não penetra por meio da porta para ir ao redil das ovelhas, mas por cima caminha ou sobe por cima, né, por outra parte, este é ladrão e salteador. O que penetra por meio da porta das ovelhas o que penetra por meio da porta, o pastor é das ovelhas. É que eu estou traduzindo o texto do grego koiné, né, traduzindo simultaneamente. O que penetra por meio da porta, o pastor é das ovelhas. Ao tal, o porteiro abre, e as ovelhas, da voz dele, escuta, e as próprias suas, né, ovelhas, chama segundo nome de cada uma, e para fora conduz as mesmas. Quando as que são próprias, todas que saem, diante deles passa, e as ovelhas a ele segue ou imita, porque conhecem o som dele, ou seja, a voz dele. Ao estrangeiro, porém, nunca seguirão, mas fugirá dele, porque não sabem ou não conhecem a voz do estrangeiro ou do estranho. Tal parábola disse, no caso Jesus, a eles, né? E eles não compreenderam, não entendiam as coisas as quais ele falava a eles. Disse, por isso, outra vez Jesus: na verdade, digo a vós que eu sou a porta das ovelhas. Todos quais vieram antes de mim, ladrão são e assaltantes, mas não escutaram deles as ovelhas. Eu sou a porta, através de mim, se alguém penetrar, será salvo, penetrará e sairá, e pasto achará.
O ladrão não vem senão a fim de que roube e mate e destrua. Eu vim a fim de que vida tenham e em abundância tenham, ou e abundante tenham. Eu sou o pastor, o pastor bom, a alma dele ele põe no lugar por causa das ovelhas, ele dispõe, né? Ele destina por causa das ovelhas, ele arrisca. O mercenário, o assalariado, aquele que é pago para fazer o serviço, de quem não é, o qual não está sendo pastor, e do qual não é as ovelhas, ele vê de longe o lobo vindo e abandona as ovelhas. Vê de longe porque o verbo aqui é teorel. Teoreim, quer dizer, vislumbra, ele vê ao longe, ele vê de longe o lobo vindo e abandona, deixa as ovelhas e foge. E o lobo apodera-se subitamente das ovelhas e despedaça. Porque assalariado, mercenário é, e não importa-se a ele acerca das ovelhas. Eu sou o pastor bom e conheço as minhas e conhece também a mim as minhas, ou seja, as ovelhas. Né? Só que aqui tá bom o versículo 14. É impressionante que esse texto, gente, ele é muito mais profundo do que nós pensamos, né? Tem muitos que compreendem esse texto. Uma vez mesmo eu estava vendo o pastor Átila aqui do Caminho das Árvores de Salvador, Bahia, do Itegara, ele pregando, foi que eu vi chegar, na verdade, na profundidade desse texto. Porque aqui fala de coisa profunda, né, que é profética, é uma linguagem assim, quase semelhante à do Apocalipse. Jesus está fazendo aqui uma parábola. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. Na verdade, que o que não entra, né, ele não penetra. Eiser homenos. Eis quer dizer para dentro. Indica uma seta que está indo na direção para entrar em alguma coisa. E erhomen quer dizer ir ouvir. Nesse sentado aqui como está. Eis, ir para entrar, penetrar. Diz o que não penetra. O que não penetra através da porta, né? O pastor, ou o que penetra por meio da porta, o pastor é das ovelhas. Aí você tem que perguntar, que porta é essa? Aí você vai para o versículo 2. Ao tal, o porteiro abre. A palavra aqui, abrir, anoigo quer dizer abrir ou trazer à luz. Aqui já começa a esclarecer. Abrir ou trazer à luz. E as ovelhas, a voz dele escuta. Gente, que porta é essa? E o que é abrir ou ouvir a luz? Quando uma criança nasce, o que é que diz? Fulana de tal deu à luz a um menino ou a uma menina. Deixa eu continuar aqui para poder... O versículo 3. Ao tal o porteiro abre, né? E as ovelhas, a voz dele escuta. Ó. Ao tal o porteiro abre ou traz a luz. E as ovelhas, a voz dele escuta. E as que são próprias, ou seja, as ovelhas dele, as que são próprias dele, né? Ele chama cada uma segundo o nome e conduz para fora as mesmas. Em primeiro lugar, para ser o pastor das ovelhas, tem que entrar pela porta. Que porta é essa? Segundo lugar, o porteiro traz a luz.
né? Trazer a luz, ou abrir, trazer a luz quer dizer nascer, né? Faz com que ele nasça. E as ovelhas dele ouve a voz deles, e as que lhes são próprias, ele chama cada um segundo o nome. Aqui eu começo a passear. Eu vou para lá, para Ciro, quando o profeta Jeremias, se eu não me engano, Isaías, no capítulo 45, diz que eu te chamo pelo nome. Jeremias, capítulo 1, Jesus, o próprio Senhor diz: antes de ser gerado no ventre, eu te conheci. E quando viesses à luz, eu te chamei pelo teu nome e te dei como profeta às nações. Então Jesus está falando aqui, gente, e eu concordo plenamente com o bispo Átila. Deus continua abençoando o servo dele e iluminando o entendimento dele para trazer também conhecimento a nós. Essa porta aqui, gente, em primeiro lugar, está falando aqui, né, o que não entra, está falando do ato conjugal, onde que toda alma, todo espírito que Deus gera, todo projeto, para entrar aqui e ter relacionamento no mundo, ele tem que penetrar no ventre materno e nascer. Para fazer parte desse mundo e para influenciar nesse mundo ou ser influenciado, tem que passar por isso. Então diz o quê? O que não entra através da porta, né? O que não entra, versículo 1, o que não entra, o que não penetra por meio da porta das ovelhas, mas entra por outro lugar. Que outro lugar é esse? Você se lembra da serpente? Como foi que Satanás influenciou nesse mundo? Ele precisou possuir um corpo. Ele agiu de forma ilegal. Mas aqui continua dizendo o quê? No versículo 2, continuando no versículo 1. O que não entra pela porta, ou seja, o que não nasce, não assume a forma humana, né? Mas usa outros meios para entrar aqui no redil das ovelhas. Que redil é esse? O mundo, o planeta Terra, né? Essa pessoa ele chama aqui de ladrão e assaltante. Isso aqui já é também assunto para outra mensagem. Aquele que não nasce de mulher, aquele que não tem a concepção para se tornar humano, mas usa outros meios para influenciar aqui na terra. Ele é ladrão e assaltante. Mas o versículo 2 diz assim: o que entra por meio ou através da porta de entrada, qual o meio da pessoa entrar aqui no mundo? De passar a existir aqui no mundo. O meio de deixar de existir é morrer e ser enterrado, entrar numa cova. Né? E o meio de existir é entrar no ovário materno, ser concebido, ser gerado e depois vir à luz. Carlos, bom dia. Não, 501. Não sei se ela tá aí não, viu? Tchau. Eu não sei se ela tá aí não. Pronto. Tá ok. Então o versículo 2 ele diz: mas aquele que entra através da porta, né? Que porta é essa? A porta do redil, do aprisco das ovelhas. Qual é a porta de entrada para se vir esse mundo, gente? Nascendo por meio de mulher, da semente da mulher, sairá um que esmagará a sua cabeça. Aí diz assim no versículo 3: ao tal, o porteiro. Quem é esse porteiro, gente? É o próprio Deus. Abre o que? Traz a luz. A palavra anoigo, ele tem um significado bem amplo. Anoigo, eu fui olhar aqui no dicionário. As palavras, gente, ela fala muito mais do que aquilo que a gente imagina. O problema é que a gente lê uma versão, além de apenas ler a versão, nós repetimos muito o que os outros nos falam e não pesquisa. O verbo usado aqui, João 3, anoi,
Anoige, Anoige, João 10:3. Fazer tudo correndo é ruim por causa disso. João 10:3. João 10:3. João 10:3. Anoigo quer dizer abrir, descobrir, manifestar, trazer à luz, né? Aqui usado para os olhos, na verdade é da vista, para ver, abrir. Então abriu a madre, ele veio à luz. Então ele, no caso que é um porteiro, Deus, altar, o que é porteiro, aquele que entra pela porta, o pastor é das ovelhas. Altar, o porteiro abre a porta, ou seja, traz a luz. Por isso que Jesus teve a concepção virginal e nasceu, né? Que está falando do nascimento. E as ovelhas dele, o som dele, a voz dele, ouve. E as próprias ovelhas chama segundo o nome e traz para fora. O que é que diz a palavra? Paulo ensina isso nas suas cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, né? E o próprio Jesus fala. O que é que Paulo fala? Que os que estiverem vivos, quando Jesus vier com voz de arcanjo e trombeta de Deus, aqui está falando já no versículo 3, da ressurreição dos mortos. Ao tal, o porteiro abre ou traz a luz, e as ovelhas, a voz dele escuta, e as suas ovelhas chama cada um segundo os seus nomes e conduz para fora. Para fora da onde? Do redil. Gente, o que quer dizer isso? Sair do redil. Tem um sentido figurado, assim como o batismo é uma figura da morte. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, é uma figura também da ressurreição dos mortos, ou seja, do arrebatamento. Assim como nós, quando nós dormimos e acordamos, é uma figura da morte e ressurreição, todo dia nós morremos e ressuscitamos. Quando recebemos a Jesus como Salvador, a mesma coisa é. Olha o que diz aqui em João capítulo 15, versículo 19. 18 e 19. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Né? Me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e a minha escolha vos separou do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. Quando você vai para João, capítulo 5, você vê outra coisa mais interessante. A partir do versículo 24, João 5, 24. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da vida para a morte. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Versículo 28 e 29. Não vos admirei com isto, vem a hora em que todos que repousam nos sepulcros ouvirão a minha voz. Olha a profundidade desse texto. Eu aceitei Jesus, acho que foi em 99, agora em 2016, né, que eu estou começando a compreender esse texto. Aí Jesus disse, olha, as próprias dele chama pelo nome, cada uma segundo nome, e conduz para fora as mesmas. Quando as suas, todas,
sai, diante deles passa. Ou seja, Jesus vai averiguar uma por uma. Aqui fala o que? Do tribunal de Cristo, quando nós vamos chegar perante Ele, como está lá em Romanos 14, versículo 10 ao 11, né? Versículo 12 diz o que? Romanos 14, 12. Cada um prestará conta de si a Deus. Aqui não está falando de juízo final, está falando de prestar conta. E 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, acho que é a partir do versículo 11, né? Que todos vão ter que prestar conta a Deus. No caso aqui, tribunal não é o trono branco. Então o que é que diz? Todas passam que sai, todas as que saem, diante dele passa, né? E as ovelhas a ele seguem, porque conhece a voz dele. Entendeu, gente? Esse passa e segue, pelo que me parece aqui, eu ainda estou averiguando, está falando aqui não somente do tribunal que nós vamos receber a nossa recompensa, como também seguir no sentido que depois, antes do milênio, quando Jesus vem socorrer a Israel, que todas as nações vêm contra ele. Então segue, né? Imita. Lá em Apocalipse, diz que ele vem, acho que é no capítulo 19, e o exército do céu segue. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o exército do céu o segue. Aí diz mais aqui, versículo 5. A um estrangeiro, porém, nunca seguirão, mas se desviará ou fugirá dele, porque não conhece a voz do estrangeiro. Essa palavra disse Jesus a eles, porém eles não compreenderam as coisas as quais, ou de quem era que ele falava a eles. Disse Jesus de novo, agora outro vai seguir. Eu sou a porta, ou seja, eu sou a via de acesso das ovelhas. Lá está falando de uma porta, aqui já é outra, essa porta de acesso, né? Todos os que vieram antes de mim são ladrão e assaltantes, e não ouviram deles, as ovelhas não escutaram a ele. Eu sou a porta. Essa porta aqui, no versículo 1 está falando da porta no sentido de como deve vir esse mundo, ou seja, nascer de mulher. Ele aqui está falando de outra porta. Eu sou a porta. Versículo 9 de João 10. Eu sou a porta. Através de mim, se alguém penetrar, em primeiro lugar será salvo. Ou seja, aceitando ele como Salvador, né? E crer nele, como está escrito aqui em João capítulo 5, do versículo 19 até o 30, mais ou menos. Você lê ali. Aí ele diz assim: eu sou a porta, quem entrar por meio de mim, entendeu? Será salvo e penetrará e de dentro sairá. Aqui parece que fala a respeito, né, de entrar na porta do salvo e de dentro sairá. Ou seja, fala da ressurreição do morto. Morte e ressurreição. E pasto achará. Que pasto é esse, gente? Nós vamos ver aqui no versículo 9. Versículo 10. O ladrão vem senão para matar, ou para roubar, matar e destruir. Eu tenho a fim de que tenham vida e vida em abundante. O que é vida em abundante? No grego, o adjetivo perisson. Perisson indica aquilo que sobra, que sobeja. Gente, aqui está falando da vida eterna. Você ter vida no seu corpo e nunca envelhecer mais. Não adoecer mais, como Adão. Não precisar dormir, como está lá em Apocalipse, capítulo 21. Que a Nova Jerusalém não terá noite, não precisará de lâmpada nem de sol, porque não haverá noite. Ali não haverá pranto nem dor, e o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui só uma análise por cima, né? Aí Jesus diz assim: eu vim a fim de que vida tenham e tenham abundância. No versículo 9 ele diz: eu sou a porta, quem através de mim entrar, entendeu? Será salvo. Será salvo. E penetrará, olhe bem, entrará e sairá. E pasto achará. Que negócio confuso, né? Entrará e de dentro sairá.
quem entra através de mim, em primeiro lugar, será salvo. Entrará e sairá. Esse versículo 9 eu não vou falar muita coisa, porque eu ainda tenho que pesquisar. Mas o versículo 10 eu quero chamar a atenção, eu vou ler até o 13, né? O ladrão não vem, senão a fim de que roube, mate e destrua, né? Eu vim a fim de que vida, zoe errosim, vida tenham, cair perisson, e abundante, sobejante, transbordante, que derrama, né? Tenham. Eu sou pastor bom, o pastor bom, a pissurren, não é zoe, é pissurren. Pissurren quer dizer alma, o ser, o caráter, o ego, né? Dele disponha por causa das ovelhas. O assalariado, o mercenário, e a quem não é pastor, do qual também não é as ovelhas, ele de longe vê o lobo vindo e abandona as ovelhas e foge. O lobo vem, né, e rapta, apodera-se das ovelhas e as despedaça. O mercenário o assalariado e não importa-se a ele acerca das ovelhas. Eu sou bom pastor. Gente, essa palavra ladrão aqui no grego e assaltante, ladrão quer dizer klepses, kleptes quer dizer quem rouba, quem é desonesto, né? Ladrão, aquele que subtrai bens através de grave ameaça ou violência. E hoje em dia, gente, tem muitas coisas que sucedem em alguns meios aí, qual até eu faço parte, que se você não fizer, vai acontecer isso com você. Que se você não obedecer, vai acontecer isso com você. Se você não der o dízimo, o migrador, o devorador, sempre ameaça. Se você não fizer isso, você é incrédulo. Você tem que fazer. Gente, esse texto deixa muito claro que no reino de Deus, você não é obrigado a fazer nada. Deus nunca obriga você a fazer nada. Boa! Ao contrário, Ele lhe diz o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. E também lhe explica as consequências da obediência ou desobediência. E deixa você escolher. O próprio Moisés disse lá em Deuteronômio, se eu não me engano, acho que é no capítulo 4. Eu não lembro agora o versículo. Moisés disse: eis que eu ponho diante de vós o caminho da bênção, até na lei, e o caminho da maldição. Escolhe da bênção para que viva tu e a tua descendência. Então, toda pessoa, a característica de ladrão aqui que Jesus fala, esse ladrão, né, o kleptes, indica a pessoa que rouba, que é desonesta, né, que subtrai através de ameaça ou violência. Primeiro é ameaça. Se você não fizer, força você a fazer. Entendeu? É aquela pessoa que gosta, que faz tudo isso para apoderar-se daquilo que não é dela. E o que é assaltante? Assaltante é aquela pessoa que ataca de surpresa e com ímpeto para tomar o que é seu. Ela vê que você não está nem aí para ameaça, não está nem aí para ele vir, porque você sabe que com você não pode. Mas fica lá como Pedro fala em 1 Pedro 5, acho que é no versículo 8, que Satanás vive a derredor. Ele fica à espreita. Quando você dá um vacilo, vai lá e faz e acontece. E tem uma característica do ladrão, é que Jesus fala aqui que o ladrão veio, senão para roubar. Já falei o que é roubar, né? Ladrão, né? Kleptes, roubar é klepse, a fim de que roube. A palavra matar aqui, gente, não é tanatol e nem apotinesco, que é ferir de morte. Aqui é thusia
fala de sacrifício que é imolado. Pro sol quer dizer, eu sacrifico a uma divindade. É o ato de você sacrificar algum animal para se alimentar ou para oferecer. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele rouba, ele se aproveita de você como um bode expiatório, ou aquele boi quando bota a manada para desviar, acho que é açoeiro que chama. Pega o boi velho, bota na frente do rio, né, para as piranhas comer e para passar o rebanho por cá. Então ele não apenas rouba por meio da força ou da ameaça, como também o que ele puder fazer para se sair e botar você no bolo, ele faz. Ainda tem mais. Apolece, destruir, aniquilar. Essa palavra apolece aqui nesse contexto indica que tira todo o ânimo, todo o prazer que a pessoa tem de viver. Depois dela ameaçar a pessoa, né? Ameaça, engana, toma o que tem, lança a pessoa, coloca a pessoa no prejuízo para assumir a responsabilidade, e agora a pessoa fica lá angustiada, amargurada, depressiva e querendo a morte. Ele nem está aí, nem está chegando. Aí Jesus diz assim, ó: o mercenário, o que trabalha por dinheiro, que não é pastor, e do qual as ovelhas não pertencem, ele vê de longe o perigo vendo, ó. Quando o perigo ele está vendo, ele aqui, ó, perna para que te quero. Ele foge. Por que ele foge? Versículo 13. Porque o mercenário, ele é, e não está aí, nem está chegando para os problemas das ovelhas. Ele quer o dele, né? O que tira vantagem. Jesus está falando aqui, nesse caso aqui, já dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, né? Dessas três classes. Porque quando eles viam que ele ia ter prejuízo, eles tramavam falsa testemunha para que a pessoa fosse morta e apedrejada. Fizeram isso com Jesus. Então vou ficar só aqui, né? Eu não fui tão profundo assim, não aprofundei tanto nesse texto, estou começando a estudar agora. E por aqui você vê que esse texto é muito mais profundo do que aquilo que nós falamos, né? Muita gente diz que aqui está falando do diabo, o versículo 10. Está falando sim, o texto aqui fala acerca do diabo, mas não diretamente do diabo, mas de nós, que porventura não entrarmos, não sermos, né, não temos um compromisso em cuidar das pessoas, né? Como Paulo fala lá em 2 Coríntios, buscar o bem das pessoas e não o que as pessoas possuem. Paulo ainda diz lá, Paulo se questiona nos Coríntios e diz que ele não se importa, mesmo ele sendo menos amado, e amar mais, porque o que Paulo busca dos Coríntios, ele diz, não é os bens dele, mas buscar a eles. Eu não lembro agora onde é que está isso, mas ele diz: ele chega a dizer que ele não se importa, que ele não tem. Ele ainda diz aqui em 11 que ele disse assim, ó, ele anunciou, né, o Evangelho da Graça de graça, ainda que era dever daqueles que eles evangelizavam sustentar ele. Mas aqui tá bom, gente. Bom dia. Aqui, versículo 14. Eis que eu estou pronto a ir ter convosco, né, pela terceira vez, e não vos serei pesado, pois não procuro os vossos bens, mas a vós mesmos. Não são os filhos que devem acumular riquezas para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de bom grado, despenderei e me despenderei todo inteiro a vosso favor. Será que dedicando-vos mais a vós, serei por isso menos amado? Ou seja,
me gastarei e me deixarei ser gastado por vós. Mesmo sendo menos amado por vocês, eu amando muito mais a vós. Então o pastor, ele não busca os bens das ovelhas, ele busca o bem para as ovelhas. Ele, quando ele vê o lobo vindo, ele já se prepara para defender as ovelhas. Ele não foge e deixa o circo pegar fogo. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar.